Salve amigos, ótimo domingo a todos, está começando mais um giro de notícias no canal Detetives Vascaínos, aquele boletim de bate-pronto com um toque ali, outro aqui, de forma objetiva e direta, sem blá blá blá. Informação rápida, mas sem perder a qualidade. E nesse vídeo de hoje vou destacar duas situações. A primeira, semana promete anúncios importantes no Vasco. E a segunda, perspectivas de mudanças e voltas marcam um duelo contra o Fortaleza. Vou desenvolver esses dois temas para você já aqui nesse vídeo, mas antes já te peço aquela moral, deixa o like, compartilha, mostra que você gosta do meu trabalho e me ajude aí a chegar pelo menos aos 20 mil inscritos até o final do ano. Preciso muito desse apoio para manter esse projeto jornalístico no ar. E claro, fique ligadinho até o final e vem comigo nessa! Bom amigos, vamos então destacar aí as últimas informações sobre o Vasco, que conseguiu aí arrancar um empate ontem diante do Botafogo em São Januário, quando tudo se encaminhava para mais uma derrota. Porém, ainda há uma possibilidade do Vasco entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Isso se o Corinthians, que faz o clássico contra o Palmeiras, vencer. Tudo bem que o Corinthians está vivendo aí uma crise, mas se conseguir essa vitória, coloca o Vasco aí entre os 4 últimos do campeonato. Hoje, quase o Vasco entrou na zona pela manhã, mas o empate do Atlético Goianiense com o Atlético Mineiro, por hora, manteve aí o time goiano abaixo do time carioca, apesar de estarem empatados em número de pontos. Por isso, todo cuidado é pouco. O Vasco pega o Fortaleza na quarta-feira em São Januário, adversário que o Rafael Paiva conhece bem desde a Copa do Brasil, e não tem como negociar a vitória, ao contrário do que aconteceu ontem, onde o time empatou um clássico contra o Botafogo em São Januário. Esse duelo de quarta, a vitória tende a acontecer a todo custo. Caso contrário, a chance de uma entrada no Z4 é enorme, e não será um jogo fácil, meus amigos. O Fortaleza vem subindo na tabela nas últimas rodadas, e vai querer se vingar do Vasco aí, por conta do último jogo, onde foi eliminado na Copa do Brasil. E depois desse jogo, o Vasco pega o bom time do Internacional lá fora, E um jogo que promete, porque vai ser aí a reinauguração, do Beira-Rio depois de toda aquela tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então, não dá para perder ponto de bobeira jogando em casa. E o Rafael Paiva sabe disso e vai, a partir de amanhã, fazer os testes necessários para trazer aí uma equipe mais próxima do ideal para quarta-feira. Para esse jogo, o time terá a volta do David, que foi expulso contra o Bahia. O seu retorno é praticamente certo no time titular. Em seu lugar, ontem foi improvisado o Piton, que retorna à lateral esquerda. Um desfalque praticamente certo deve ser o garoto Estrela, que teve uma lesão constatada aí no seu menisco, no joelho direito. Vai fazer exames aí de imagem nas próximas horas para saber a gravidade da contusão e o tratamento a ser adotado. Esperamos que não seja nada aí de ruim aí para o Estrela, Que seja uma coisa mais fácil de se tratar. E para a vaga do Estrela, ontem foi colocado o Payet, que ainda está fora de forma, visivelmente, Porém, de acordo com o Rafael Paiva, existia um cronograma do francês jogar apenas 45 minutos diante do Botafogo. Ele deve ser o escolhido aí para o lugar do Estrela. Mas fica a dúvida se vai seguir essa minutagem da substituição ou dessa vez vai mantê-lo por mais tempo em campo, Porque ontem isso rolou uma polêmica e o próprio jogador ficou enfurecido por ter sido substituído. Uma dúvida que o Rafael Paiva também tem é sobre o segundo volante. O garoto JP foi muito bem ontem e ele estava na vaga, ocupando a vaga do Cocão, que também cumpria a suspensão por cartão. E o Cocão, Matheus Carvalho, retorna, mas a sua volta do time ainda não está tão garantida assim, muito por conta também do desempenho que o jovem conseguiu ter ontem em diante do Botafogo. Há de se ver também a situação do zagueiro João Victor. Ontem, após o jogo, ele deixou o estádio mancando. E o zagueiro aí também vai fazer exames nas próximas horas para ver se tem alguma coisa mais grave. Então, a gente pode ter aí ao mesmo tempo desfalques confirmados e voltas também para quarta-feira. No mais, o resto do time deve ser mantido. Bom, vamos agora falar de boas novas que devem ser confirmadas nessa semana, A notícia que todo mundo gostaria de ouvir aí, uma semana que antecede a tal janela de inscrições
que começa aí no próximo dia 10 de julho, uma janela de transferências muito importante para o Vasco recalcular a rota no Campeonato Brasileiro, porque o jogo de ontem mostrou que com o time que tem, com as poucas opções que tem, vai ser muito difícil o Vasco conseguir algo maior nessa competição e vai ficar nessa briga direta aí contra o rebaixamento. E tudo indica, meus amigos, que o Coutinho, Souza, Alex Teixeira, além de outros nomes que o Vasco vem costurando nos bastidores para reforçar o time, caso, por exemplo, do colombiano, o atacante Emerson Rodrigues, sejam anunciados aí pelo clube. O Alex está livre. O Souza já deixou claro que a situação está bem próxima. Hoje mesmo em sua rede social postou um vídeo e na legenda a frase: "O maior desafio da minha carreira está chegando". Para bom entendedor, meia palavra basta. E o Coutinho já não é mais surpresa para ninguém, como o próprio jogador já disse em sua chegada ao Brasil, todo mundo já sabe. Enfim, a situação dele demorou um pouco mais porque está sendo resolvida aí a forma da sua saída, do seu desligamento do Aston Villa, né? Se por rescisão ou por um empréstimo. Mas ele vai jogar no Vasco, como eu falei, não deve passar dessa semana os anúncios desses 3 jogadores revelados aqui no clube, até porque a janela de transferências ocorre na próxima semana e o Vasco já queria ter os principais jogadores, aí, os principais reforços para essa janela já encorpados neste elenco aí, já treinando, para que quando estivessem aptos, né, porque também tem toda aquela burocracia de documentação, aí pudessem aí já atuar nas próximas rodadas aí, já com a janela aberta. E além desses nomes, outros nomes fora de campo vão ser anunciados. Tem o próprio diretor de futebol, o Marcelo Santana, que estava no América de Natal, está chegando ao Rio aí nas próximas horas. E também novos nomes na SAF do clube, na estrutura, né? Que o Vasco estava praticamente sem nenhum profissional ali. Como os colegas do Globoesporte.com anunciaram ontem, o Gabriel Lima, que teve seu último trabalho como CEO do Cruzeiro durante a gestão do Ronaldo Fenômeno, e do Rafael Viana, que também era do Cruzeiro e chegaria para atuar como diretor financeiro. Então, é bem provável que esses nomes aí também sejam anunciados aí nesta semana, confirmados, para que o Vasco comece aí uma nova era administrativa aí, com o controle do Pedrinho aí. Vamos ficar aí bem atentos, porque essa semana promete novidades no Vasco, não só dentro de campo, como também fora de campo. Bom, é isso, meus amigos. Esse foi o giro de notícias desse domingo. Amanhã a gente vai estar aqui com um boletim mais encorpado, mais completo, com mais detalhes, um boletim informativo. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Vasco que vai pegar o Fortaleza aí, qual o melhor time que o Rafael Paiva poderia colocar a campo. Se você tá com boas expectativas sobre esse retorno do Alex Teixeira, do Souza, né? Porque o Coutinho eu não vou perguntar, porque é uma unanimidade na torcida, né? Um jogador diferenciado, o Vasco está precisando de vários Coutinhos aí. Óbvio que ainda tem aquele ponto de interrogação, como é que ele chega para este momento, mas o Vasco está precisando de vários Coutinhos aí para que possa aí trilhar um caminho mais diferenciado nesse Campeonato Brasileiro. Porque, como eu falei, se não vier ninguém, se não se reforçar a altura, vai ser esse lenga-lenga do rebaixamento até o fim. E o Vascaíno não aguenta mais todo ano ficar lutando contra degola, contra a fantasma do rebaixamento. Então o Vasco agora começou a competir mais e se tiver um time mais decente, pode alçar aí, quem sabe, voos maiores. E tem também a definição do próprio técnico aí que está para acontecer, porque por hora o Rafael Paiva segue como interino. Bom, meus amigos, mas é isso. Então, vou me despedindo por aqui. Meu muito obrigado. Um grande abraço. Até amanhã.